O Senhor tem preparado para nós grandes coisas. As promessas de Deus para as nossas vidas não são de hoje. Não são de hoje. Assim como Deus prometeu lá para Abrão, antes mesmo dele mudar de nome, para nossas vidas Deus tem prometido grandes coisas também. Mas no meio do caminho sempre tem algo a ser feito. Sempre tem algo que precisa ser realizado. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, capítulo 22, apenas alguns versículos. Gênesis 22, lá no primeiro versículo, tá fácil, primeiro livro da Bíblia. No título aqui da minha Bíblia, fala assim: Deus põe Abraão à prova. E diz assim o texto: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Somente até aí. Feche sua Bíblia aí no seu lugar. Feche seus olhos, fale com Deus. Peça para Ele falar com você nesta manhã. Peça para Ele falar com você nesta hora. Senhor, essa é a Tua palavra, Pai. E, meu Deus, diante de Ti nos apresentamos, querendo, meu Deus, que o Senhor fale conosco. Nós queremos, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, trabalhar nos nossos corações, nas nossas vidas, para que nós possamos, meu Deus, andar corretamente no Teu caminho, para que nós possamos, meu Deus, a cada dia ouvir a Tua voz e saber, meu Deus, que o Senhor tem ainda tantas coisas para realizar nas nossas vidas. Meu Deus, fala conosco de uma forma toda especial. Trabalha no nosso coração, na nossa vida, para que nós possamos, Pai, alcançar de Ti tudo aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas famílias, para todas as áreas da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo falando através da minha vida, da minha boca, para que todos nós sejamos edificados, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. Aleluia. Nós lemos aqui um chamado de Deus a Abraão. Aqui, Abrão já tinha o seu nome sido transformado para Abraão, que era pai honrado e virou pai de multidões. Deus transformou o nome de Abraão, mas Deus apenas mudou o nome dele. O nome da pessoa significa algo muito forte. Quando você acerta o nome de alguém, é tão gostoso a pessoa que ouve o próprio nome, é ou não é? É gostoso você ouvir o seu nome. Os estudos por aí dizem que uma das palavras mais bonitas que tem é o próprio nome. A gente gosta de ser chamado pelo nosso nome. Nós gostamos. A gente não gosta de ser chamado pelo nome de outras pessoas. É a mesma coisa olhar para a Cristina e chamar ela de Bia. Não é ela, é outra pessoa. Então, quando a gente erra o nome da pessoa, é como se a gente pronunciasse um xingamento, por mais que qualquer outro nome pareça bonito, mas não é o nome próprio. E Deus, Ele transformou o nome de Abraão, para você entender como o nome da pessoa é importante. Eu faço questão de conhecer todas as pessoas pelo nome. Às vezes eu levo um tempinho para guardar
para associar o rosto ao nome. Leva um tempo. Não é fácil para ninguém, mas eu me esforço. Eu procuro chamar todo mundo pelo nome. E às vezes eu erro, mas é normal errar. Mas eu fico pensando, com a pessoa que eu errei, como que será que ela se sentiu? Como será que foi para ela ouvir o nome errado? Muitos sentimentos passam ali. E Deus, Ele chama Abraão. Ele tira Abrão, que era o pai honrado, que não era pai de ninguém, e dá a ele um filho chamado Isaque, e dá ao nome de Abrão agora Abraão. Com um filho, ele era chamado pai de multidões, pai de muitas vidas, Abraão. E Deus chama ali Abraão, já com o seu nome transformado, com a sua vida transformada, com a sua mente transformada para aquilo que Deus havia prometido para ele, e coloca Abraão à prova e diz para ele assim: pega lá o seu filho, o filho que eu te dei, para fazer de você uma grande multidão. Pega lá Isaque e leva ele para ser sacrificado. E é um texto muito emblemático da Bíblia, porque Deus não recebe sacrifício humano. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus pedindo sacrifício de vidas humanas. Mas os deuses pagãos, inventados por homens, eles recebiam sacrifícios humanos. Mães, pais sacrificavam o seu primeiro filho em holocausto, queimavam o seu filho. E até tem algo que eu peguei para a minha vida. Eu falei, o primeiro namorado da minha filha eu vou dar ele em sacrifício ao Senhor. Cadê a Maria Júlia? Falei para ela, o primeiro namorado eu vou sacrificá-lo ao Senhor em holocausto. Brincadeira à parte. Mas naquela época, pessoas colocavam os seus filhos para serem sacrificados. Então, para Abraão, esse chamado era comum dele conhecer dos povos que serviam deuses inventados por mãos humanas, mas não desse Deus, não do Senhor. E Abraão, por mais que ele pudesse achar estranho aquilo, o texto diz que ele arrumou tudo, na manhã seguinte ele saiu para onde Deus havia indicado. Abraão não relutou, Abraão não quis conversar com Deus, fala, Deus, mas como é que é esse negócio aí? O Senhor me deu filho, agora o Senhor quer ele de volta, o Senhor entregou na minha mão, agora o Senhor está pedindo para eu entregar para o Senhor novamente. Ele não foi ponderar, ele não falou, Deus, ao invés do Senhor levar o meu filho, leva eu. Muitas vezes a gente faz isso quando o filho está doente, às vezes numa cama de hospital, passando por algum momento difícil. Quantas vezes o pai ou a mãe não falou para Deus, Deus, tira a dor do meu filho, coloca a dor em mim. Eu acho que todo pai, toda mãe em sã consciência, quando viu o filho sofrendo em algum momento, falou esse tipo de coisa para Deus, ou sentiu lá no seu coração, Deus, tira a dor do meu filho, da minha filha, coloque em mim, mas não deixa sofrer. Eu tenho certeza que qualquer bom pai, qualquer boa mãe, já pensou esse tipo de coisa, e não tem nada errado nisso. Isso só mostra, só demonstra o tamanho do cuidado, o tamanho do amor que nós temos pelos nossos filhos. Mas Abraão, nem isso ele fez. Eu não sei dizer o que passava pela cabeça de Abraão, mas eu tenho certeza que um monte de coisa passava na cabeça dele. Mas a palavra de Deus não nos relata nem os pensamentos dele, e muito menos palavras que ele falou com Deus. Simplesmente que ele obedeceu. Mas se nós acompanharmos o texto vai dizer para nós que
durante aquela caminhada, Abraão se manteve em silêncio. E aí esclarece para nós que os pensamentos borbulhavam na cabeça dele, mas ele se manteve em silêncio. E num determinado momento Isaac pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui a faca para matar o cordeiro, está aqui o fogo, nós estamos levando fogo para acender lá o holocausto, mas cadê o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? E ali, pela primeira vez, Deus é chamado do Deus que vai prover, do Deus da provisão. Abraão fala para Isaac: Isaac, Jeová Jiré, o Senhor vai prover o cordeiro, o Senhor dará a provisão. Então a gente começa a entender que na cabeça de Abraão não havia questionamentos. Pela fala de Abraão, por aquilo que a nossa boca pronuncia, revela o que está no nosso interior. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. E Abraão, ele fala ali: Deus proverá, Deus dará o sustento, Deus vai trazer aquilo que é preciso ser trazido. Em Mateus 6:21, diz que nós devemos cuidar do nosso coração. Abra lá a sua Bíblia para você entender. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mas, se nós lermos um pouquinho antes, no versículo 19, diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Está falando sobre o que aqui? Sobre o apego às coisas do mundo, sobre nós depositarmos a nossa confiança, ou estabelecermos alvos da nossa vida que sejam apenas materiais, que sejam apenas físicos deste mundo. É claro que nós devemos correr atrás de tudo, correr atrás do sustento da nossa casa, porque Deus nos dá força para isso. Nós devemos buscar ter uma vida melhor, porque Deus nos dá força para isso. A nossa casa própria, o nosso carro, construir patrimônio, isso tudo faz parte da nossa vida. E a gente se sente bem com conquistas, não é verdade? Quando a gente conquista algo, a gente não fica bem, a gente fica feliz quando conquista. E toda conquista deve ser comemorada. A gente precisa comemorar sempre. Comemorar quando começou a namorar, comemorar quando noivou, comemorar quando casou, comemorar tudo. Comemorar quando faz aniversário, comemorar quando conquista algo para sua casa. Todas as vezes que eu faço compra, e a gente procura fazer uma compra uma vez por mês, e depois vai só repondo ali as coisinhas que vão acabando. A gente abastece o armário, abastece a geladeira, a despensa fica cheia, e eu comemoro. Eu falo: amor, olha só, abro as portas do armário e falo: olha só que Deus nos deu, está cheio o armário, olha a geladeira como é que está. Eu falo: meu Deus, que bênção, graças a Deus, obrigado Senhor. Por mais que pareça uma comemoração simples, mas é você celebrar as pequenas coisas, é você ser fiel a Deus no pouco, nos pequenos detalhes da vida. Às vezes num livramento. Terça-feira a gente estava indo para São Paulo, ficamos 2 horas e meia parados no trânsito.
2h30 de 50 quilômetros que a gente tinha para chegar em São Paulo, levou 2h30, por causa de um acidente grande. E aí a minha mãe estava falando: poxa, Flávio, se eu não tivesse pedido para você me pegar, talvez você já estivesse no trabalho lá. Eu falei: mãe, talvez se você não tivesse pedido para a gente passar e te pegar, talvez eu tivesse envolvido em algum acidente aí pela frente. A gente não sabe o quanto Deus tem nos guardado. Então eu aprendi principalmente a não reclamar e a agradecer a Deus por todas as coisas. E foi um dia abençoado. Deus nos mostrou tantas coisas, Deus nos orientou em tantas coisas naquele dia, que a gente precisa agradecer. Nós precisamos comemorar, celebrar, porque onde nós colocamos o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Aquilo que nós damos maior valor é onde está o nosso coração, e é o maior tesouro que nós temos. Nós precisamos estar atentos. Do que Jesus está falando aqui? Cuidado onde você deposita a sua fé. Cuidado onde você coloca a sua confiança. Tenha cuidado de colocar a sua confiança naquilo que é correto. Tenha cuidado de estabelecer tesouros naquilo que é certo. E Deus pede para Abraão o filho. Deus fala para Abraão: Abraão, eu quero que você leve o seu filho e sacrifique o seu filho em holocausto. Mas Deus não estava de olho em Isaac. Deus não estava de olho no filho. Deus estava de olho ali em Abraão. Deus queria ver o que o pai do menino ia fazer. Deus estava de olho no coração de Abraão. Estava olhando ali para o que Abraão ia fazer, para como ele iria se comportar, quais seriam as atitudes de Abraão com relação ao pedido de Deus. E Deus às vezes pede para nós tantas coisas. Tantas coisas Deus pede para nós. Mas lá em Provérbios 4:21, coloca na tela para mim, Provérbios 4:21. Nossa, é isso. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração. Tudo que nós devemos guardar não é na nossa mente, no nosso raciocínio, no nosso entendimento, mas dentro daquilo que o nosso coração precisa guardar. A palavra de Deus diz também que o coração ele é enganoso, e nós devemos tomar cuidado com tudo aquilo que está no nosso coração. Nós devemos guardar tudo aqui dentro com muito zelo e muito cuidado. E Deus pediu algo para Abraão que parecia ser algo absurdo. Algo absurdo. E às vezes Deus pede algo para nós que aos nossos olhos parece ser absurdo. Mas a gente não faz como Abraão. A gente não faz como Abraão fez. Senhor, estou indo. Providencia tudo e corre para resolver. A gente fala assim, eu acho que é o diabo falando no meu ouvido. Só pode ser o diabo me atentando. Isso aqui não pode ter sido Deus que falou. Deus não ia pedir para eu fazer esse negócio. Deus não ia pedir para eu entregar o dízimo. Deus não ia falar para eu fazer uma oferta diferente. Isso aqui só pode ser o diabo. Como se o diabo tivesse se convertido. Como se entregar algo para Deus, entregar algo na igreja, fosse uma vontade do diabo. Está piscando aí? Como se fosse algo que o diabo quisesse, que a igreja crescesse, que a sua vida fosse bem. Será que o diabo ele se converteu a tal ponto de falar no seu ouvido assim, ó, faça algo a mais? Será que o diabo se converteu a tal ponto de falar para você assim, seja fiel nos dízimos?
Será? Mas as pessoas, quando Deus pede algo para elas, muitas pessoas às vezes questionam: não, isso só pode ser coisa da minha cabeça, deve ser o diabo, isso não é de Deus. E nós devemos guardar a nossa fala, tomar cuidado com aquilo que nós colocamos no nosso coração. Guardar o nosso coração e a nossa mente. Porque quando Deus pede algo para nós, Ele não está de olho naquilo que Ele está pedindo. Ele está de olho em nós. Da mesma forma como Deus, quando pede Isaac, Ele não estava interessado em Isaac. Ele estava interessado na atitude de Abraão. Ele não queria saber de Isaac, Ele queria saber de Abraão. Quando Deus pede para nós fazermos algo, Ele não está de olho em algo, Ele está de olho em nós. Quando Deus pede para você fazer um sacrifício, Ele não está querendo o seu sacrifício, Ele quer saber da sua atitude. Ele quer saber se você se mantém fiel. Ele quer saber se você continua ouvindo a voz dEle. Porque as promessas já foram dadas. Quantas promessas você já recebeu de Deus? Pergunta para quem está do seu lado: quantas promessas você já recebeu do Senhor? E as intenções do diabo são de derrotar a igreja. Primeira intenção dele é acabar com a igreja. Mas a palavra de Deus tem uma garantia sobre isso, que diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela sairá vencedora. Não importam as aflições, não importam os desafios, a igreja do Senhor sairá vencedora. Mas ela precisa se manter firme, se manter constante, fiel. A igreja somos nós, não são as quatro paredes. A igreja somos nós, e nós precisamos nos manter firmes, unidos, andando junto, na mesma visão, no mesmo propósito. E é assim que a igreja prevalece. Quando há duas visões, dois propósitos, duas maneiras de trabalhar, isso significa divisão. Aí o diabo gosta. Onde tem divisão, ele fica feliz, ele comemora. Mas a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? A igreja precisa estar focada. Nós precisamos estar focados, de olho no nosso alvo, prosseguindo para o alvo. Outra coisa que o diabo quer fazer é destruir a sua vida, destruir a sua casa, destruir a sua família. Agora, pensa comigo, será que nesse propósito dele, ele falaria para você algo no seu ouvido? Faça um sacrifício. Ele falaria algo para você assim: entrega mais. Ele falaria para você algo do tipo: seja fiel. Porque com essas atitudes, nós só apressamos a recepção das promessas de Deus. Com essas atitudes, a gente só acelera o processo, a gente só está mais preparado para receber aquilo que Deus já prometeu. Quando nós ouvimos Deus e nós obedecemos, Deus está de olho na nossa vida. E Ele então começa a fazer com que as promessas vão sendo liberadas sobre nós. Ele começa a fazer com que as promessas sejam aceleradas. Quem aqui já fez compra na internet? Todo mundo aqui, quase todo mundo. Tem lá a entrega 6 dias, 8 dias. Mas tem a entrega full, que é no dia seguinte. Entrega no dia seguinte, você compra hoje, no dia seguinte está em casa. Eu fico pensando perdão. Eu fico pensando, como consegue um negócio desse? Como que consegue no outro dia que eu escolhi um produto, ele está na minha casa? Parece que estava esperando para entregar para mim esse negócio. Parece que alguém sabia que eu já ia pedir esse treco. Como que é possível?
E a gente já fez pedidos na internet de coisas que não são simples, comuns. Uma peça específica de um determinado equipamento. Fala, não vai chegar. Fica em casa e espera, porque chega. É assim que Deus faz. Quando Deus, Ele percebe que o seu coração está ligado nele, que você está ouvindo a voz dele por completo, e que o seu coração está voltado a obedecer, Ele fala assim, pode liberar a encomenda, pode entregar, cumpre a promessa na vida dele, mas cumpre agora, não é depois. Aí ele já está pronto, ele já entendeu que sou eu que falo, ele já entendeu que não é o diabo atentando a cabeça dele, ele já compreendeu que sou eu que estou falando, pode liberar as promessas. É assim que Deus faz. E se Satanás, ele quer destruir a família, quer destruir a vida, Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ter vida em abundância. E se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e a igreja somos nós, pessoas que formam esse corpo, isso significa que todas as promessas estão sobre as nossas vidas. Nós só precisamos estar aptos a receber. É a mesma coisa eu querer concluir a faculdade de 3 anos em 6 meses. Eu perguntar para o coordenador, para o reitor, eu falo, posso já receber o diploma? Não, você não está pronto ainda. Você não está apto a receber o diploma. Precisa passar pelo processo. Fala para quem está do seu lado, precisa passar pelo processo. O processo está aí, na frente de todos nós. Todos os dias Deus nos coloca à prova. Todos os dias Deus fala ao nosso coração. Todos os dias Ele se coloca à disposição da gente ouvir a voz. Todos os dias Ele fala com a gente. E Ele se coloca para que a gente possa ouvir a voz dEle e obedecer. Todos os dias Deus está disponível para que a gente ouça a voz dEle. Ele fala todos os dias. A gente só precisa querer ouvir. A gente só precisa estar com o nosso coração aberto. Cuidar de ouvir a voz dEle e não julgar precipitadamente que não é Deus falando. Não julgar precipitadamente, olha, isso aqui não é Deus que está falando, não podia ser. Deus não ia pedir para eu fazer tal sacrifício. Abraão não questionou. O maior sacrifício, o filho da promessa, aquilo que Deus havia prometido para ele que daria nas mãos dele, aquilo que Abraão desejava de todo o coração, o filho. Abraão não questionou, somente obedeceu. E a palavra de Deus diz que em Abraão todas as nações da terra são abençoadas. Através de Abraão nós somos abençoados. Através das atitudes de Abraão nós recebemos promessas de Deus. Porque Isaac aqui simboliza Jesus, o cordeiro que foi calado para o sacrifício, aquele que prometeu para nós que nós teríamos vida, e vida em abundância, aquele que prometeu para nós que se nós andássemos no seu caminho, nós poderíamos desfrutar o melhor dessa terra, e ter o melhor daquilo que Deus tem reservado na eternidade. O Senhor reservou para nós o melhor em todas as coisas, em todos os momentos, por toda a vida e por toda a eternidade. E se você não está vivendo o melhor, abra o seu coração para ouvir a voz de Deus e entender que Deus tem te chamado para o melhor. Deus tem te chamado para você viver o melhor que Ele reservou para você. Deus te chamou para você ser salvo.
e para você receber todos os benefícios da cruz. O Senhor tem te chamado para você mudar a sua vida, mudar a sua trajetória, mudar a sua percepção e tudo aquilo que Deus tem reservado, acumulado para você, que seja liberado de uma vez por todas sobre a tua vida, em nome de Jesus.